Bom dia, amados. Dando continuidade à Escola Bíblica Dominical sobre o assunto Eclesiologia. Vamos hoje à aula 8, com o tema As duas ordenanças contidas na Bíblia. Apenas duas ordenanças existem na Sagrada Escritura. Amém? Inicialmente, Mateus capítulo 28, versículo 19, e depois Lucas 22, 19 também. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Lucas 22, 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-o dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Queridos amados e amados irmãos, uma palavra nos une esses dois versículos: fazei. Fazei discípulo, fazei em memória de mim. Então são duas ordens que estão no imperativo, fazei. A professora Lira pode nos ajudar na questão do fazei, está no imperativo, é uma ordem dada por Deus. Fazei em memória de mim, fazei discípulos. Então são duas ordens dadas por quem? Por Cristo. Mas antes de adentrarmos nas ordenanças bíblicas, vamos a um breve resumo com relação à diferenciação entre ordenanças e sacramentos. Boa parte dos religiosos, principalmente os descendentes de Roma, ou originados de Roma, eles pregam que existem os sacramentos. O catolicismo romano, a ortodoxia oriental e algumas denominações protestantes usam o termo sacramento para refletir um sinal ou um ritual que resulta na graça de Deus. O que é isso? Que a graça de Deus é transmitida a partir da obediência a esses sacramentos. Ou seja, para você receber a graça de Deus em perfeição, segundo a doutrina da ICA, Igreja Católica Romana, você tem que seguir determinados passos. Primeiro, batismo. Segundo, a confirmação, que se não me engano é o crisma, né? Que o pessoal chama o crisma. Terceira, a sagrada comunhão. Quarta, a confissão. Quinto, o casamento. O sexto não é para mortais, viu? O sexto é para os sacerdotes, é a ordem, né? Recebeu a ordenança de sacerdote católico. E a última é a extrema unção ou a unção dos enfermos, ou de enfermos. Segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, os sacramentos foram instituídos por Deus, segundo ela. Vamos analisar se foi ou não. Foi instituído por Deus e deve ser administrado pela Igreja. Deve ser administrado pela Igreja. E são necessários para a salvação. Pois são através deles que as pessoas recebem a graça. Fato este totalmente contrário ao que diz a Bíblia. Por favor, Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Pastor, e quando diz administrado em dois sentidos. Porque a igreja administra no sentido de gerencia esses sacramentos e ela é quem efetivamente o faz, não é? E pelo que eu pude entender aí, são sacramentos privativos do sacerdote, do vigário. Com certeza. Apenas o vigário pode fazer. Apenas o vigário pode fazer. Apenas o vigário pode. Por exemplo, o que o irmão Mal está dizendo aí. O batismo numa igreja bíblica, ela pode ser feita pelo pastor, por qualquer membro biblicamente batizado e estando em comunhão com a igreja, certo? Nas religiões
com base católica, que não é só o catolicismo, eu digo, essas igrejas que usam a base católica, só quem pode fazer é o sacerdote, porque o sacerdote é o vicário de Cristo, ele substitui Cristo, ele é diretamente, sai Cristo e entra o Papa, o Padre, quem quer que seja, certo? Tito 3, de 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesses feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Olha, irmãos, nós não vimos aqui que é preciso se batizar para ser salvo. Nós não vimos aqui que é necessário fazer qualquer espécie de confirmação desse batismo para ser salvo. Nós não vimos que é necessário nos casar para ser salvos. Nós vimos que temos que crer em Cristo. E a graça é resultado da fé. Você crê, você recebe a graça. Nós temos uma passagem que todos conhecem, o ladrão que morreu com Cristo na cruz. Ele se arrependeu e foi salvo, e Cristo disse a ele: desça da cruz, vá na igreja batista bíblica de Jerusalém e receba o batismo, receba a ceia do Senhor, para depois ser salvo. Foi assim que ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Interessante é que tem uma corrente que usa, eu não sei dizer o termo, porque são tão inteligentes, eu vou brincar, brinca com as palavras de Deus, brinca com letras de sopinha, tem aquela sopa de letra, né? Algumas correntes dizem que Cristo disse hoje, aí estarás comigo no paraíso. Ele diz assim, que Cristo está dizendo agora que ele vai estar no paraíso. Ora, como é que eu vou dizer hoje se eu estou com vocês aqui? A lógica das coisas não tem, está lá. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz, ainda hoje. Fica uma coisa estranha, mas eles acreditam nisso, viu? Derrubando, mas deixa para lá, é outro assunto. Então, não há necessidade de ordenanças para sermos salvos. Há necessidade de crermos. Aí você me pergunta, mas adentrar a igreja? Sim, adentrar a igreja é a obediência do crente, não para ser salvo, mas porque é salvo. Então, como é que eu posso identificar ou determinar quais são as ordenanças contidas na Bíblia? Como é que eu posso identificá-las? Como é que eu posso chegar? Não, só tem essas duas. Primeiro, tem que ser instituído por Cristo. Fazei. Quem instituiu? Cristo. Fazei, discípulo. Quem mandou? Cristo. Fazer isso em memória de mim. Quem mandou? Cristo. Então nós temos aqui quais foram ditos por Cristo: o batismo e a ceia do Senhor. Os apóstolos têm que ter dado continuidade. Houve o batismo em Jerusalém, só num dia 3.000 pessoas foram batizadas. E as igrejas iniciais devem ter feito. Aí você vai procurar, por exemplo, existe alguma referência na Sagrada Escritura sobre o sacramento da confirmação do batismo? Uma referência sequer? Tem alguma passagem que diga você tem que confirmar o batismo posteriormente? Não. Tem alguma passagem dizendo que você, para ser salvo, tem que ser casado? Tem para ser pastor. Pastor só pode ser se for casado. O sacerdote dele lá diz que é casado com a igreja, viu? A igreja tem um bocado de homens, por isso que é a grande prostituta, porque eu nunca vi uma mulher honrada ter mais do que o marido, né? A não ser que ele tenha morrido, ela tornou-se viúva, certo? Vamos lá, quais são as outras ordenanças? Batismo, sacramento, casar, ordem. Isso aí é só para ele, então esquece eles. E onde é que está dito que para você ser salvo tem que passar pela unção dos enfermos, ou extrema unção? Eu lembro de uma passagem do ex-padre, pastor Aníbal Pereira Reis, que o fazendeiro muito rico, estava perto de morrer, e foi dar a extrema unção. Aí foi fazer
da hóstia ao cidadão. Só que a hóstia, eu estava meio toda, caiu de uma porca lá, a porca comeu a hóstia. Mas a hóstia, né? Se fosse uma ostra, né? Foi a hóstia. E foi um rebu grande, viu? Ele conta essa passagem até divertida, ele contando o pessoal correndo atrás da porca para recuperar o corpo de Cristo. Eu pregava assim, fala minha Nossa Senhora, a porca comeu o nosso Senhor Jesus. Gente, o irmão. Pastor, e o sacramento em que o padre se coloca como intercessor entre Deus e o homem É a confissão. Se coloca, né? É assim, essa é melhor ainda que ele tem a confissão comunitária, porque ele intercede com todo mundo aqui. Os senhores vão confessar mentalmente, ó, eu pequei, eu já fui católico meu, né? Eu pequei com pensamento, palavras e obras. Pronto, está resolvido. Aí, está perdoado, meu filho, vá ali, reze, não sei quantas Ave Maria, dependendo do teu pecado, é aumentando as penitências, né? E isso não tem na Bíblia, irmão. Só uma pessoa capaz de perdoar nossos pecados. Jesus. E crendo na obra perfeita, na lavagem do sangue. Nossos pecados são lavados pelo sangue de Cristo. Ademais, é heresia de perdição. Amém? Dito isso, há sacramentos na Bíblia? Há algum momento na Sagrada Escritura que diz nós temos que fazer algum sacramento? E outra, as ordenanças, elas são obrigatórias para a salvação? Eu tenho que ser batizado para ser salvo? Eu tenho que receber a ceia para ser salvo? Não. Gente, entender a lógica natural das coisas. Eu só posso me batizar depois que estiver nascido de novo. Se eu nasci, eu sou o quê? Um filho de Deus. Então eu já sou um salvo. Agora, a referência ao batismo com a ceia, você só pode receber a ceia do Senhor se estiver biblicamente batizado. Aí uma lógica, uma sequência lógica das coisas. Amém? Amém. Vamos hoje estudar, irmãos, sobre a ceia e no próximo domingo sobre o batismo, porque não dá para ser os dois hoje, certo? A ceia do Senhor é uma ordenança o quê? Memorial. O que é uma memorial? Você tem uma recordação, né? A recordação, lembrar, voltar a meditar sobre, porque assim, há uma ideia que a ceia do Senhor é um rito, é para ser repetitivo, repetitivo, repetitivo. Se tu não estiver na tua vida lembrando o que Cristo fez por ti todos os dias, meu irmão, alguma coisa está errada. Se eu só lembrar que Cristo morreu por mim na hora da ceia do Senhor, em primeiro lugar, eles não fazem a ceia do Senhor, faz a Santa Ceia Católica, viu? Que é todo domingo, e tem gente que não vai nem um dia na igreja, vai no domingo que vai a Santa Ceia deles, certo? Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender o quê? Que não é um rito repetitivo, é um memorial, que eu faço em memória ao que Cristo fez por mim. Não o que eu fiz, o que Cristo fez por mim. Então, o nome é Ceia do Senhor, mesa. Só tem essas duas referências, ceia do Senhor ou mesa do Senhor. Não tem outra referência na Bíblia. Se tiver, vocês aí que são estudantes da Bíblia, me avisem. Certo? Por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, perdão. Coríntios 11, 20. E depois 10, 21. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pronto. O que nós aprendemos na igreja bíblica, que não podemos ir além do que está escrito. Não tem o nome a Santa Ceia. Porque, assim, gente, eu sempre digo que a cabeça tem duas utilidades. Uma que é primordial para segurar o seu tônus.
Essa bichinha aqui segurou o nosso corpo. Corta a cabeça e vamos dar para vocês ver uma coisa. Faça os testes, chega em casa. Faça não, viu? E a outra que ultimamente está sendo usada de forma facultativa, é para pensar. É para ter entendimento das coisas. É para segurar o pescoço? É. Para ficar aqui, ó. Não é ficar sem rumo. Sem cabeça, sem rumo. Certo? Então, a outra é para se pensar. Porque a religião diz a Santa Ceia. Você já pararam para pensar nisso? Por que Santa Ceia? Zé Hilton. Tudo dele é santo, né? Tudo dele é muito santo. Dizer que faz. Mas os pedaços de pau e de gesso lá não comem, né? Por que a Santa Ceia, irmão Hélio? Quer dizer que as outras ceias todas são pecaminosas? Não, porque todas as instituições descendentes de Roma, incluindo da Reforma, elas usam a igreja como o cabeça. A Santa Ceia, ministrada por quê? Pela Santa Igreja. E esta ceia está o quê? Está conferindo graça a quem está recebendo. Por isso que ela é santa. Estão entendendo? Por que Santa Ceia? Santificador. Termo. A ceia, por exemplo, quando você. A pessoa recebia um pedaço como é feito? De trigo. E ó, eu fui. Como é o nome? Alcoólatra. Não era alcoólatra. É alcoólatra. E lá a gente fazia as hostes, o negocinho, achava interessante, pegava aqui uma folha de vinho, e o restante quem comia. Mas claro, a gente vai chegar já nisso aí, não estava dito ainda o catimbó feito lá pelo povo, certo? Porque está dizendo que aquele pedaço de pão te transforma, tu está recebendo Jesus Cristo, por isso que ela é santa, porque é algo que vai te conferir poderes de ser santo igual a Cristo. Agora eles não entendem que o crente comeu Cristo já, desde o momento que nasceu. E bebeu do seu sangue. Não como eles dizem. O interessante é que o catolicismo, eles são todos, fazem analogia de tudo. A única coisa que eles fazem analogia, eles são quero fazer analogia, eles são o mais literal possível. Porque eles dizem que quando Cristo diz, comerei meu corpo e beberei meu sangue, ele diz, está vendo? Cristo está dizendo. A gente vai chegar já lá. E tem alguma dúvida sobre isso? Então não existe Santa Ceia, viu? Existe ceia do Senhor. E essa ceia do Senhor não te capacita, nem te melhora em nada, viu? Você tem que se examinar antes de tomá-la. A prova que ela não te dá poderes especiais, você tem que se auto-examinar antes de recebê-la, viu? Antes de recebê-la, tem que já espera aí. Eu mereço estar recebendo esse memorial do meu Senhor e Salvador? Não se está. Acho que foi irmão que tem um estudo sobre isso, ele botou lá quando Cristo diz, é meu sangue, é meu corpo, é tipo uma foto. Aí, ele não estava presente? Ele não estava lá? Como é que ele podia estar no pedaço de pão e ele mesmo dando o pão? Tem condição isso? Todas as vezes que Cristo esteve conosco aqui em carne, ele nunca esteve em dois cantos ao mesmo tempo. Tem alguma passagem na Bíblia dizendo isso? Não tem. Agora, como é que ele pode estar no mesmo momento, no mesmo horário, em diversos locais do mundo? Só por aí já, se você pensar, claro, né? Mas geralmente, Salmos 32, quanto, né? 32, 9. Cavalos e mulas, que usam viseiras para ninguém ver. Então, a mesa do Senhor, quem instituiu a ceia do Senhor? Quem foi que instituiu a ceia do Senhor? Vamos olhar na Bíblia? Mateus 26. Mateus 26 a 28.
Amém? Ah, E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando eu era pequeno, eu falei: derramado por muitos, quer dizer que todo mundo vai derramar? Não, o sangue dele derramado por muitos, o sangue dele derramou por todos nós, aquele que crê, viu? Então, Marcos também fala, Marcos 14, não precisa não, 14, 22 a 24, Lucas 22, 17 a 20, e 1 Coríntios, Paulo repete o que Cristo disse. Ou seja, quem instituiu a ceia? Jesus Cristo. Como ele instituiu? Com algum tipo de... Ele fez uma oração ali na hora, ele poderia até fazer, viu? Ele poderia. Pedaço de plástico, transforme-se agora no meu corpo. Ele fez alguma, que ninguém sabe nessa oração qual é, né? Tem um livro, quem quiser ler ou impresso, chama-se A Missa, do ex-padre Aníbal Pereira Reis. É muito interessante esse livro. Já leu A Missa, irmão Léo? Eu acho que já vi. É muito bom, viu? Irmão Neto leu, não deu? Eu achei, não deu. Está disponível. A missa é muito interessante, porque mostra o lado de alguém que estava dentro lá fazendo, sabe? Ele mostra coisas que você fica assim, ó, das coisas feitas pela igreja de Roma. Então, como devemos olhar a ceia? Como é vista a ceia? Volto repetindo, no sistema religioso a ceia vai te conceder, assim, digamos, a ceia é o veículo, o canal para você receber a graça. A ceia, a Santa Ceia deles é um veículo do qual o sacerdote te autoriza a entrar na graça de Deus, porque você só pode receber qualquer um dos sacramentos se for através do sacerdote, como disse Monral, que ele administra a parte material, a parte espiritual também. Ou seja, não tem como você ser salvo, um católico, se não estiver adentrado com todos os sacramentos feitos na igreja católica. Essa administração, tanto do entrar quanto do sair, porque eles podem também excomungar. Se você Também. a contrata que for contrária à igreja, eles comungam. Eles, olha, não pode entrar não. Tem um... Ô irmão Hélio, Padre Cícero já foi como é? Excomungado de novo, revoltou, Aí excomungado. foi excomungado, mas foi desexcomungado não. Não existe. E agora? Oficialmente, por isso que eles nunca vão canonizar, não. Porque estava uma corrente e uma briga muito grande política em Juazeiro para desinfernar o Padre Cícero. Eu não sei dizer o termo. Ele foi excomungado. Tá? Quem é excomungado da Igreja Católica vai automaticamente, diretamente para o inferno. Não passa nem pelo purgatório, certo? O excomungado não tem mais o que fazer, certo? Aí agora estavam tentando Desempulgar ele. Descomungar o rapaz. Mas o Vaticano vai influenciar com a barriga, eles não vão fazer nunca. Eles tinham que fazer um concílio, mas como eles são. Eles de repente eles arrumam alguma coisa. Quando o pessoal mais novo é esquecido, eles fazem. Porque, por exemplo, não entra a imagem de Padre Cícero nas igrejas do Juazeiro, porque ele é um homem excomungado. As pessoas são tão simples no pensar que não entendem. Ora, se ele é excomungado, como é que pode ser santo? Estou falando aqui no sentido dele, lá da religião dele, certo? Como é que uma pessoa que está no inferno pode te ajudar em alguma coisa? Segundo ele, certo? Eu espero Deus que no final da vida ele tenha se arrependido e tenha crido e esteja no céu essa hora. Não estou querendo mal de ninguém aqui não, certo? Acho muito difícil um sacerdote católico, se não receber o Espírito Santo, ser salvo. Porque ele mente o tempo todo. Mente descaradamente. Ah, mas os outros mentem também, irmão. E a verdade era só uma, a palavra de Deus. Então,
todo e qualquer tipo de extra-bíblia seja o quê? Anátema, seja maldito. Não foi bíblico? Acabou. Pode ser o mais bonito que for. Pode ser até, eu me senti tão bem, me senti abençoado. Mas se não é bíblico, não é a bênção, é maldição, é anátema. Então, fiquemos com a Sagrada Escritura. Como a ceia é um memorial, então nós temos que olhar para quê? Para frente ou para trás? Atrás, em memória. Eu tenho que retornar aonde? Eu tenho que retornar na Isaías 53. O pão amassado é o sofrimento de Cristo. O vinho é o sangue dele, o gota de sangue derramado. E para fazer vinho, a uva ela é cariciada, né? Você vai bem muito carinho na uva, ela derrama o vinho, né? Ela é pisada, amassada. Lembre-se disso, Cristo foi pisado por ti. As pisaduras que para a gente estar aqui, ó, glória a Deus que eu sou salvo, era para eu sofrer. Quem sofreu foi ele. Aí eu vou, irmão, com todo respeito ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou tê-lo somente numa igreja bíblica. Não se faz com frequência a ceia do Senhor, certo? Não tem uma data dizendo faça tanto, faz, mas tem vários fatores que tem que ser feito. Primeiro, todos os membros têm que ser batizados. Como enquanto não tiver um batizado biblicamente, ele vai ficar excluído. Ele fica chato para a unidade da igreja. Certo? Tem que ter toda uma sabedoria para reger isso aí. Mas como é que eu vou, na minha vida, só lembrar que Cristo fez por mim no momento que eu estiver recebendo um pão? Sabe que eu sou crente? Agora, Senhor, lembrei que Ele fez por mim. Eu não preciso disso não, meu irmão. A obediência sim. A ceia por obediência, sim, irmão. Se morrer sem receber? Vai para o céu, se for salvo. Se morrer sem ser batizado, se for salvo, vai para o céu. Não, eu digo assim, se morrer sem receber a comunhão da igreja católica. Você, não é só a comunhão, é qualquer um dos sacramentos. Por isso que, quando tem uma criancinha doente, católica, você batize para não morrer pagão. Batize para não morrer pagão, porque acredito que se a criancinha não for batizada, vai para o inferno. Ou seja, o sacramento, irmãos, para a igreja católica e para os seguidores deles, ela é quem afere graça a você. A graça não é mais graça, a graça é obra. Porque, por exemplo, uma criancinha batizada não sabe nada. Eles tanto sabem o que não faz que ele faz a confirmação depois, né? Para eu receber o batismo é uma obra minha ou não? O batismo é uma obra? Vamos entender o batismo. Eu decido adentrar uma igreja e me batizar. Receber o batismo. De quem foi a ação? Minha. Foi uma obra ou não foi? Uma obra. O batismo é uma obra. Mas esse batismo não me afere graça. Me afere a obediência à palavra de Deus. E a gente vai ver para a semana, com mais detalhes, o batismo me dá a autoridade para levar o Evangelho a toda criatura. Me dá autoridade para estar membrada com a autoridade ao corpo de Cristo. Irmão Zé Paulo diz um negócio interessante com relação por exemplo, hoje o líder do Fórmula 1 é Hamilton, né? O inglês, né? Lewis Hamilton. Se ele chegar no Brasil, ele pode dirigir? Legalmente? Não. Mas ele não é o campeão mundial do Fórmula 1? Será que ele não sabe dirigir? Sabe, mas ele não tem autoridade para dirigir em nosso país. Ele teria que ter uma licença provisória, alguma coisa para dirigir. Ele pode até sair dirigindo, não pode? Mas se ele for pego, o carro vai ficar apreendido. Ele não é brasileiro, vai ser preso. Ele vai ser preso, Traz isso. Ou seja, o batismo dá autoridade. Se for feito por uma igreja que não tem autoridade, é um batismo sem validade. Mas batismo é para a semana, viu? Vamos para olharmos para trás, olharmos em Isaías 53, todo mundo, viu? Lembra, Isaías 53 para ler. Foi moído, foi esmagado por nós. Lembre-se disso, no mínimo todo dia da tua vida, viu? Não só no dia da ceia.
todos os dias, lembra do que Cristo fez por ti? Fazendo isso, tu vai ver, no mínimo, tu vai ser mais obediente, viu? No mínimo, no mínimo. O outro olhar da ceia, olhar para dentro. Referência, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, 28. Examine-se, pois, ó homem, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, homem, a si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Por incrível que pareça, as pessoas não gostam de se auto-examinar. As pessoas não gostam de... É muito mais fácil eu apontar o defeito do irmão Hildo do que ver o meu. As pessoas, por nossa natureza, aliada à falta de desejo de estar sempre servindo, nos torna pessoas que pensam muito nos outros. Um lado negativo, não é um lado positivo não. O irmão fez isso, a irmã fez aquilo, a irmã fez isso, o irmão não fez aquilo. E muitas vezes esquecemos de nos examinar. Meus irmãos, se nós nos auto-examinarmos, pouquíssimo recebem a ceia do Senhor. Viu? Se você fizer sabe por quê? Por favor, Salmos 137, 139, perdão, 23. Salmos 139, 23, amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ou seja, quem nos sonda é Deus. Eu posso até estar aqui à frente com o coração cheio de maldade para com vocês, e vocês não estão sabendo, né? Mas Deus está. Então não adianta eu querer apresentar-me. Eu tenho que fazer me examinar. Senhor, irmãos, eu tenho uma oração cotidiana que eu sempre faço a Deus. Sempre faço. Senhor, nunca me permita, Senhor, desviar do teu caminho, da tua doutrina. Senhor, não me permita que eu comece a achar que eu sei de alguma coisa, que eu penso alguma coisa. Tudo que nós temos vem de Deus. Então não tem como você enganar a Deus. A gente pode fingir para qualquer... A gente engana namorada, esposa, filho, amigo, irmão, mas a Deus ninguém engana. Então, para receber a missa tem que se auto-examinar. E o quarto olhar é para frente. Você olha para trás, você olha para dentro e você olha para frente. Terceiro olhar. Para frente por quê? Porque é o futuro profeta. Cristo disse que só, vamos dar uma olhadinha em Mateus 26, 29. Isso nós estaremos com ele, viu? Mateus 26, 29. Amém? Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vinde, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, ele irá beber conosco aonde? No reino do nosso Pai. Amém? Então, olha para trás, memorial, lembrando o que Cristo fez por ti. Para dentro,
examine-se e para frente, e estarei com ele na mesa do Senhor. Amém? Dando continuidade, irmãos, agora ao significado da ceia. Para os católicos, chama-se transubstanciação. Transubstanciação. É um palavrão grande, né? Transformação de duas substâncias em uma. É uma. Pega duas substâncias e torna-se uma. Eu botei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a transubstanciação, transformação de uma substância em outra, transformação. Base para a Eucaristia Católica, que afirma que Cristo está literalmente na hóstia e no sangue do vinho. Usam como base, a gente vai chegar já, passagem de João capítulo 6. Ou seja, já a consubstanciação, que é do pessoal que segue a linha protestante, o luteranismo principalmente, é a união de dois corpos em uma só substância. Ou seja, a união de Cristo com o Pai e a sua presença na Eucaristia. Isso no luteranismo, certo? Que afirma a presença de forma real e substancial do corpo e do sangue de Cristo junto com o pão e com o vinho. Para o católico é uma transformação. O pão se transforma em Cristo. Para o luterano, o pão e Cristo se unem. Vai dar a mesma coisa no final, certo? Já Calvino, como sábio, inteligente, defendia a presença espiritual de Cristo na ceia do Senhor. Está correto, tá? Cristo está presente na ceia do Senhor. Mas diferente dos romanos e dos luteranos, tomando por base a frase da liturgia tradicional da Eucaristia. Elevamos os nossos corações. O termo aqui, Moed, me perdoe o latim, sum corda, não sei, eu não sei, deve ser a palavra que o sacerdote diz lá na hora da transformação, certo? Ele diz que não era Cristo quem descia para tomar a ceia, e sim a igreja era elevada. Tá, sabe aonde? No breve tratado sobre a ceia do Senhor de Calvino. Pode procurar na internet, vocês encontram. Breve tratado sobre a ceia do Senhor de Calvino. Diz que a igreja vai participar nos céus da ceia do Senhor. Meus irmãos. Sim, irmão. Suborda, quer dizer, corações, literalmente, corações ao alto. Aí a Assembleia responde: nossos corações estão estreitos. Você parece que foi sacerdote católico. Mas é isso mesmo. Corações ao alto. Nosso coração está. Isso é um ritual católico, eles fazem isso. E eu estava pensando aqui, pastor, se o senhor me permite, um breve comentário, que eles praticam segundo o entendimento que eles extraem da Bíblia e ainda praticam errado. Porque seria o corpo e o sangue. Mas eles só comungam o corpo. Só o sacerdote que recebe os dois. É Mas verdade. a Bíblia diz aqui, bebei dele todos, falando do sangue. Bebei dele todos. Ou Só seja, quem bebe é o Pai. só quem bebe é o sacerdote, porque o sacerdote é quem faz entendeu? Eles instituem um sacramento que no sentido sagrado, mandamento. Mas nem eles próprios cumprem. Assim, gente, e em princípio a ceia católica, a Santa Ceia, como diz, foi instituída no Concílio de Trento, em 1551, se não falha a memória. Eu não estava lá, e foi aí que definiu-se que a hóstia era a presença real de Cristo. Ou seja, até 1551 foi? Não existia Cristo na hóstia. Depois se reuniram lá os cabeças da igreja católica e disseram: rapaz, vamos botar Cristo na hóstia? Essa comunhão está muito simples. Vamos incrementar, vamos não trazer novidades. E colocaram a presença real de Cristo na hóstia. Meus irmãos, é uma aberração tão grande
eu chamo aberração, porque quando nós colocamos um alimento em nossa boca, qual é o destino dele? É isso mesmo. Não diga. Nós, gente, o que é que nós vamos fazer? Mastigar Cristo. No livro A Missa, o pastor Aníbal, ele faz o termo, a missa é o repetir o sacrifício incruento de Cristo, matar Cristo sem derramar sangue. Ele fez sacrifício incruento. Eu nem sabia o que era isso, depois descobri que é morte que não tem sangue. Ou seja, se eu convidar, irmãos, vamos à igreja matar Cristo, alguém vai? Mas é o que eles estão fazendo. Repetindo, vamos todo dia mastigar Cristo, vamos beber o sangue de Cristo. Os coitados fazem, meu Deus do céu, sem nem saber o que estão fazendo. Mas infelizmente, meus irmãos, não diz nenhuma passagem na Bíblia que os enganados serão salvos. Por isso que aumenta a nossa responsabilidade de mostrar, de revelar a esse povo o amor de Deus para conosco. Se vão entender ou não, não é problema nosso, mas é nossa responsabilidade de falarmos, de mostrarmos o que a Bíblia diz, não o que a religião diz, amém? Ou seja, a Bíblia não é transubstanciação, não é consubstanciação, não é a ceia, não é também a igreja elevada aos céus. A igreja não vai ser elevada, viu? Quem vai ser elevado são os salvos, e o salvo pode estar fora da igreja e ter perdido dentro da igreja, até porque Cristo diz que o joio e o trigo irão crescer juntos. Ou seja, necessariamente, para estar na ceia principal, que Cristo nos falou agora há pouco, você não precisa da igreja para estar lá. Você precisa de Jesus Cristo. Gente, só quem salva é Cristo. Eu não tenho assim uma vírgula de dúvida bem pequenininha que essa igreja que cá estamos foi Cristo que fundou. Mas eu não tenho a menor dúvida também que ela não consegue se salvar. Ela pode usar membros da igreja como instrumentos. Deus está usando nós como instrumentos para levar o amor dele às pessoas, mas não para salvar as pessoas. Só quem salva é Jesus Cristo, amém? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, os romanistas alegam, é um verso que eles alegam para dizer que é o corpo. (11, 24). E tendo dando graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Gente, repetindo, isso foi Moélio, ele está num estudo mais completo sobre a ceia do Senhor. E lá, deixa eu falar uma figura 100% figurativa, viu? Cristo não pode estar num pedaço de pão. Está se dizendo, lembra-se do que Cristo fez por vocês. Esse pão amassado foi Cristo amassado por você. Este vinho foi o sangue que Cristo derramou por você. Está dizendo para tu lembrar. Repetindo o que Moélio disse, é uma fotografia. Você pega uma foto, isso aqui sou eu, fulano, é Beltrano. É a imagem nossa, mas não somos nós, somos. Não. É só memorial, gente. É lembrança. Não tem o poder que o religioso diz que tem. Nem tem o batismo, nem tem a ceia do Senhor. Não nos ofere, pois não. Eu vejo assim, inclusive, sem autoridade. Porque lá em 1500, quando eles decidiram que Jesus estaria naquele pedaço de pão, não consultaram a Jesus. Jesus, eu posso colocar o senhor aqui. Mas assim, é porque como o Papa, os papas, eles são o canal direto com Deus, viu? Ele substitui Cristo. Aí ele deve ter conversado com Deus, né? Só que o Deus que eles conversou não foi o Deus deles, viu? Não é possível um católico ser salvo? Se for católico, não. Por que não? Mas porque o católico prega totalmente contrário à Bíblia. Se ele for salvo é porque ele deixou de ser católico.
Ah, o batista é salvo? Não, um crente é salvo. Nenhuma religião salva. Se eu disser, eu sou batista, eu sou salvo, eu sou batista, eu estou simplesmente negando o que Cristo fez por mim. E essas religiões, sem exceção, pregam, exaltam eles. Nós não. Eu vejo assim que existe muito equívoco nesse sentido, porque na sua grande maioria não perceberam que, não compreenderam que a ceia é do Senhor. Do Senhor. A Igreja Católica, entre outros, eles adoram como se a ceia fosse deles. E a ceia é do Senhor. Isso eu acho que é o primeiro ponto. Mas justamente, irmãos, se você notar o que o Oswaldo disse com propriedade, a ceia do Senhor. Ele não diz a ceia do Senhor, ele diz a Santa Ceia, já para colocar Senhor de fora. o Senhor. Pronto, o termo é esse. A ceia do Senhor, onde o Senhor não participa. Porque não vai participar. Assim, gente, a Bíblia nos diz: meus adoradores me adorarão em verdade e em espírito. Tem verdade aí? Então, Cristo vai estar na mentira? Não, não. A ceia, como se mandou o programa, é do Senhor. Do Senhor, não da igreja. Certo? É para a igreja, mas não para a igreja. Exatamente. Então, quando Cristo diz, ele não está dizendo que ele vai estar literalmente. E quando ele lá em João, vamos dar uma olhadinha em João 6, 53 a 58, que é o Evangelho de João 6. E 53 a 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como os dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Cristo diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, meus irmãos, Cristo é o pão, não ele, e sim a sua doutrina. Quem receber Cristo, quem vê e crê em Cristo, está se alimentando de Cristo. É comum nós falarmos na igreja: rapaz, hoje no culto me alimentei, fui bem alimentado. Não é comum? Isto é Cristo, a palavra de Deus é o nosso alimento. O crer, o comer é literalmente: eu creio na obra de Cristo. Lá no final de Apocalipse, João recebe o livro e manda comer a palavra de Deus. Nós devemos comer a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. Cristo está dizendo aqui que nós sejamos canibais, nem nos alimentemos com sangue, e sim com a sua doutrina. Este pão 58, que desceu do céu, a hóstia desceu do céu, um pão nascer do Senhor desceu do céu. Vamos embora. Não como os vossos pais comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Por exemplo, quem recebe a hóstia católica tem certeza de salvação eterna? Como é que pode ter recebido Cristo? Estou entendendo que não faz sentido. A simplicidade. Eu sempre digo, gente, a Bíblia tem que ser o mais simples possível. Ora, se o pão que eu comi veio do céu, então eu já excluí qualquer pão feito aqui por mãos de homens. Se esse pão que eu comi me dá vida eterna,
eu tenho que ter plena convicção na vida eterna. E essa vida eterna quem é? Cristo. Irmãos, não tem uma passagem na Bíblia que não diga que a vida eterna só é através de Cristo. E não tem nada mais acrescido a isso. Eu sempre gosto de dizer e repetir 1 milhão de vezes, a salvação é um ato perfeito de Cristo. Eu não nasci e fui melhorando minha salvação. Minha salvação, quando eu recebi, já é perfeita. Agora eu posso melhorar a minha separação da imundícia da carne e do Espírito. É aperfeiçoar a santificação. Como tem lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. É isso? Uma olhadinha? É isso mesmo, para não ficar sem. Pastor, só para ver se eu fixei bem o entendimento. Quando fala dessa passagem aqui, eu entendi o seguinte, que acontece uma única vez. Amém. Que Cristo permanece em nós. Amém. E que ninguém pode arrebatar da mão dele. Amém. Acabou. Aí o restante que ele faz é uma memória disso, de agradecimento a ele. A nossa vida, não só a ser, a nossa vida é um culto racional, viu? Não, eu vou. Oi, irmão. Falando? A gente, né, é uma pregação viva. Amém. O testemunho. É o que a nossa vida, não só na ceia do Senhor, nem no culto, nem na igreja, viu? Se tiver assim, está errado. Tem que ser a nossa vida. 2 Coríntios 7, 1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não para ser, mas por sermos. Amém? A ceia do Senhor é um sinal, uma nova aliança, sinal da nova aliança. Que aliança é essa? Que no Velho Testamento, Cristo iria vir, Cristo iria padecer, e os salvos criam assim, viu? Não morriam sem Cristo. Eles criam que Cristo, o Messias viria, o Messias morreria, e eles seriam salvos por este Messias. No Novo Testamento, como é? Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e Cristo salva todo aquele que olhar para Ele e crer. Amém? A chave é crer, como diz as Escrituras. Rios de água transbordarão, fluirão, sairão. Você não tem rios de água transbordarão do seu ventre. Você vai ser uma fonte perene do Espírito Santo. Por isso que nós não dizemos que no culto do Senhor o Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo está conosco. Amém? Permanentemente ele habita em nós. Então, é um sinal de que a aliança foi cumprida. Antigamente, não tinha tantas coisas, só o rei tinha um selo real, né? Aquele selo podia ser a maior mentira. Se tivesse um selo real, era verdade. Nós fomos selados com o sangue de Cristo. E esse testamento foi para provar isso. Nós temos que crer na palavra dele, amém? Irmão, outro detalhe da ceia do Senhor, que ela é restrita, viu? Restrita aqui, a igreja local. Por que restrita? Porque se uma igreja não pode, uma igreja de soldado mesmo não pode participar da ceia na esperança. Pergunta. Tudo você tem que perguntar. A igreja de esperança pode corrigir um membro de soldado? Tem que entender as coisas. A igreja de soldado pode corrigir um membro da esperança? A igreja local de João Pessoa pode determinar o que a igreja local aqui vai fazer? Então, a ceia do Senhor ordenança a igreja local, certo? É claro que chegar um irmão, pode, se quiser participar, ele vai acertar com Deus. Até um descrente, se quiser participar, ele participa. Não receber, mas ouvir, para ouvir tranquilamente, até porque é um memorial, eles vão ouvir do que Cristo fez por nós, não pode receber a ceia. Estão entendendo? Porque tem muita corrente que não pode ser. Não, Cristo quando fez a ceia, quem participou? Quem participou da ceia do Senhor? Judas. Judas não se examinou a si mesmo.
Mas ele estava lá, chamou para si os 12, num cenáculo, e lá fizeram a ceia do Senhor, restrita a Cristo e aos apóstolos. O meu exemplo é Cristo. O que Cristo fez, eu faço. O que Cristo não fez, eu não vou fazer. Cristo não fez uma ceia, depois ele convidar todo mundo, né? Ele não fez uma ceia restrita. Restrita. Está lá em Lucas 22, de 11 a 15. Vocês leram em casa. Lucas 22, de 11 a 15. E aqui há uma diferença bem interessante. Que na Igreja Católica, para você participar da ceia, você tem que antes ter confessado os pecados ao padre. O examina a si mesmo, examina-se com o padre. Com o padre. Você não está se interiorizando, você está se exteriorizando. Mas assim, tem o verdadeiro evangelho e o evangelho da mentira. O evangelho da mentira, ele vai mentir o máximo que ele puder. E para ele mentir, ele tem que dar poder a você. Esses tempos religiosos, a maioria do dia coloca o homem como centro das atenções. E Cristo sendo o segundo plano. Existem as coisas modernas, aplicativos que funcionam no segundo plano, né, nos sistemas. Eu não sei nem o que é isso. Mas existe, né, no computador, no smartphone, os aplicativos funcionam de forma em segundo plano sem ninguém ver. Estão funcionando para o sistema funcionar. Esse sistema é assim: Deus está, mas em segundo plano. Importante é você se sentir bem. Importante é você participar. Importante é que a igreja coloque você como uma pessoa importante para com Deus. Só que o culto é o contrário. É para engrandecer, enaltecer ao Senhor. Não é para agradar homens. Se o homem se agrada com o culto a Deus, glória a Deus. Para honra e glória tão somente dele. Porque tem gente que não prega dela no assunto para o irmão não ficar com raiva. Isso está na Bíblia, irmão. Então, só os biblicamente submersos ou batizados podem receber a ceia do Senhor. A Santa Ceia, qualquer um pode receber, porque não tem autoridade. Fazem? É a maioria? Sim. Conversa foi contigo, na questão do caminho lá, nos passou ontem. Foi sobre o que mesmo nós estávamos falando? Meu Deus. Nós estávamos falando, sim. Nós fomos comprar uma galinha e o cidadão que nos vendeu a galinha, a menina falou que eu disse, a bichinha já morreu, sério. Todo que tem vida morre. Eu tenho certeza. Tem duas coisas que não vão morrer nunca. Tem. A alma e o espírito. Aí surgiu essa conversa e lá tinha 3 tipos de pessoas e todos os 3 não tinham certeza de salvação. E todos estavam buscando por onde? Não, mas o rapaz disse dessa forma: não, se eu morresse agora eu não ia para o céu, eu ia para o purgatório para me purificar, depois eu iria para o céu. Aí eu citei, toda vez que eu lembro da irmã, qual é o versículo? Toda vez que eu lembro da irmã é Hebreus 9:27. Ao homem está orando morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Aí eu disse, eu não vou dizer nada não. Eu abri o celular, está aqui, o que é que você acha? Eita, não tem o tal do purgatório. E Luciano comentou, como é largo e espaçoso o caminho que leva à perdição, e como é estreito e apertado o caminho da salvação. Porque neste caminho tu vai dizer negar a si mesmo. E o sistema religioso nega Cristo e coloca você como centro da atenção. Irmãos, depois da salvação, o maior de todos os presentes que um pode receber é a obediência, a doutrina. Eu sou salvo, amém, glória a Deus. Aí não tem maior, não tem presente maior. Mas você ser salvo e ser corretamente, saber adorar a Deus de forma correta e biblicamente, isso é uma dádiva. E irmãos, sem querer enaltecer a igreja, nem eu desconheço igrejas que pregam somente Cristo como nós pregamos. Eu desconheço. Nós só pregamos unicamente Cristo. E já fomos chamados de um monte de... Irmão Hélio é favorito aí. Irmão Hélio, pastor Anísio. O meu são pequeninos, herege, seita, são coisas poucas. Eu não estou nem
Eles não criaram um site, que para pastores não criaram um site para amaldiçoá-lo. Um site não, um blog. Foi quando ele fez aquele. Os pentecostalistas, os falsificadores da palavra de Deus, aquele panfletozinho. Mas tem tanta coisa lá que é bonito de ouvir, viu? E graças a Deus que hoje ele está conosco e vive. E se morrer vai para o céu, então está no lucro. Meus irmãos, creiamos em Deus, recebemos o seu Filho, e este Filho é o nosso alimento eterno. Eu me alimento, gente, é porque é sempre assim, as pessoas só esperam em Cristo nesta vida. Eles querem um alimento que perece, nós temos um alimento que dura para sempre. Você só é salvo se você realmente comer Cristo, se você realmente beber Cristo, mas não da forma que eles dizem, da forma que diz a Bíblia, que permanece para sempre. O próprio Cristo diz: pode buscar comida que perece, mas 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Nós recebemos a comida que dura para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém?